São 7h22, eleições 2020. Os pré-candidatos do PDT voltaram na noite dessa quarta-feira a se reunir por meio de uma videoconferência para discutir assuntos da área do Fundeb, da área da educação. O PDT tem 5 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza: Idilvan Alencar, Salmito Filho, José Sarto, Samuel Dias e Ferrúcio Feitosa. Na noite dessa terça-feira, coube ao senador Cid Gomes coordenar o debate, o segundo encontro entre os pré-candidatos do PDT. Segundo encontro temático, porque o primeiro tema foi sobre saúde e o segundo tema foi nessa noite de terça-feira sobre educação, que pode se extrair, Beto Almeida, nesse momento de mais uma etapa de discussão sobre os caminhos que o PDT está construindo na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, eu diria para você o seguinte: o que se pode extrair desse debate de ontem, mais um, né, entre os pré-candidatos, 5, como você já citou. Primeiro, foi interessante o tema, que é educação e cultura. Claramente o Idilvan levou uma vantagem, afinal de contas ele é muito ligado ao tema, à questão da educação, ao esforço que ele desempenhou, que ele fez, realizou como parlamentar para aprovação da matéria, aos debates que ele promoveu e do qual é um assunto que ele conhece profundamente. Então ele tratou e logicamente que teve uma predominância, eu diria, das opiniões dele no debate. O segundo aspecto que eu achei interessante foi a presença do Elcio Batista, o ex-secretário do governador Camilo Santana, que está afiliado ao PSB. Muita gente até achou estranho a presença lá do Elcio, mas claro, lembrando que o PSB é um partido da base aliada, e o próprio senador Cid Gomes, que mediou o debate, não foi a vice-governadora Isolda Sela, disse inclusive que outros pré-candidatos que são da base aliada também deverão estar presentes em outros debates. Disse isso, por exemplo, em relação ao Alexandre Pereira, do Cidadania, que lançou sua pré-candidatura, e até o Célio Studart como um dos convidados que poderiam participar deste encontro, desta série de encontros, essas primárias, vamos dizer assim, né, do PDT. Então, é um fato relevante, é interessante, mostra, claro, apenas uma sinalização para o fortalecimento dessa base aliada, o fato de levar outros pré-candidatos, né, eu diria que até é uma estratégia de marketing interessante, porque para não cair no comum, para que todos os 2 dias da semana que estão previstos, os debates entre os pedetistas, não fica ali um reduto apenas entre eles, mas que isso dê essa movimentação. Mas no primeiro momento, o PDT definiu os pré-candidatos e entre eles seriam feitos esses debates. Abriu-se aí esse leque para chamada de outros pré-candidatos e também nesse rol entrarão os pré-candidatos ou a pré-candidata do PT, Luiziane Lins, e o ex-secretário de governo, Nelson Martins, que é do PT, e também surgiu como um nome a partir da desincompatibilização do cargo que ocupava na administração estadual como opção do Partido dos Trabalhadores. A sua pergunta é interessante porque muita gente se fez exatamente esta indagação. Se entraria, por exemplo, aí um convite para deputada Luiziane Lins, que o PT hoje também é da base, só que esse silêncio foi mantido em relação a esta possível presença de um petista. No caso aí do Nelson Martins, não se torna ainda mais difícil, porque naturalmente, até que se saiba por enquanto, o Nelson tirou licença para ficar à disposição, mas nem pelas bases do PT passou. O senador Cid Gomes também comentou sobre essa questão, por exemplo, da preocupação deles com o debate entre os pré-candidatos e principalmente, segundo ele, de que Fortaleza é uma cidade que costuma dar lições nas urnas, mas disse isso de olho voltado a uma crítica, por exemplo, de que a cidade precisaria eleger um candidato que não fosse identificado com Bolsonaro. Claro, isso atende aos interesses do próprio PDT e o recado, né, aí no caso teria diretamente vinculado aí para o capitão Wagner, que está hoje, é o único pré-candidato da oposição bem colocado até agora pelo PROS e que é muito ligado, lógico, ao bolsonarismo.
São 7 horas e 27 minutos. A gente continua falando sobre a corrida eleitoral na região metropolitana de Fortaleza. Da capital para o segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará, que é a cidade de Caucaia, onde estão pelo menos 225 mil eleitores e que é epicentro de uma polêmica e de um reboliço provocado nas últimas 48 horas pelo ex-presidenciável Ciro Gomes, que anunciou apoio à pré-candidatura do petista Elmano de Freitas à sucessão do prefeito Naumi Amorim. Ciro chegou a dizer, em vídeo gravado pelas redes sociais, que o PT tem o apoio, o pré-candidato do PT, Elmano de Freitas, tem o apoio do governador Camilo Santana. Mas entre os aliados do prefeito Naumi Amorim, que tem uma boa parceria com o governo do estado, ficou a expectativa e o questionamento se o PDT vai mesmo sim engajar integralmente a campanha ou a pré-campanha e em seguida a campanha de Elmano de Freitas à Prefeitura de Fortaleza. E o reboliço, os bastidores, Beto Almeida, apontam que o PSD, liderado pelo ex-conselheiro do TCM e ex-vice-governador Domingos Filho, insiste em dizer que a aliança em Caucaia envolvendo o PDT é no palanque de Naumi Amorim. Pois é, o Domingos Filho, dizendo, veio a público exatamente colocar mais este ponto nessa estranha declaração, vamos dizer assim, estranha, do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Porque, afinal de contas, desde que ele deu essa declaração, a pergunta que não cala é, afinal de contas, o PDT e os irmãos Ferreira Gomes fecham mesmo com o Elmano? Domingos Filho disse que não, que ali a opinião externada por Ciro Gomes é uma opinião pessoal dele, que não envolve uma decisão partidária. Não é o PDT que está ingressando com o apoio a Elmano de Freitas. E mais, ele diz o seguinte, que Cid Gomes, o irmão de Ciro, vai continuar apoiando Naumi Amorim. E ele lembra dois episódios, por exemplo, ele disse, não é a primeira vez que isso aconteceu e nem será provavelmente a última. Ele lembrou, por exemplo, que lá em 2008, quando Patrícia Saboia disputou a prefeitura de Fortaleza, inclusive com Luiziane Lins, o Ciro ficou com a ex-mulher Patrícia e Cid Gomes fechou com a Luiziane Lins. Lembrou que durante a campanha recente de 2018 para o Senado, Cid declarou apoio para Eunício Oliveira e Ciro Gomes foi na contramão. A história a gente já sabe como terminou, deu ruim, mas a gente ainda precisa voltar a esse assunto, só um pouquinho. Sem dúvida, Beto Almeida, porque aí entra também um parâmetro, quem tem mais apoio neste momento do ponto de vista eleitoral, se é o PDT ou o próprio Ciro Gomes, no colégio eleitoral de Caucaia. E mais, qual o posicionamento de Camilo Santana? Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. Feito o registro, jornalista Beto Almeida, voltando às eleições na cidade de Caucaia, você ainda tem informações, Beto? Então, só para a gente fechar aqui esse assunto ainda, né, sobre a avaliação feita pelo presidente do PSD, o ex-conselheiro Domingos Filho, acerca de como vai se dar, né, esses apoios, como vão acontecer os apoios para a sucessão municipal em Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral depois da capital, Luciano. Ele também, por exemplo, diz o seguinte, acredita que o governador Camilo Santana, a despeito de o PT e ele ser do PT e ter o PT um candidato na disputa em Caucaia, ele defende que o governador Camilo Santana tenha uma ação neutra, de neutralidade no município de Caucaia, para seguir exatamente o acordo que havia sido acertado. Então, nem fazer uma campanha ostensiva para o Elmano, nem campanha ostensiva para o Amorim, mas manter esta neutralidade no município de Caucaia, se é que isso vai ser possível. O próprio Elmano de Freitas, é um político, realmente ele tem uma característica que é do diálogo. E ele foi, inclusive, perguntado sobre isso e ele disse que entende o posicionamento do governador Camilo Santana, que ele tem que trabalhar realmente com os aliados e que disse que não espera que o Camilo faça gestos muito diretos para ele numa disputa lá em Caucaia.